Bom dia, irmãos! Estamos aqui para mais um Desperta Colonial. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Tainá. Eu estou lendo um livro que se chama O Evangelho para a Vida Real. Tem uma história nesse livro que conta a respeito de dois rapazes. Eles estão, coincidentemente, ajoelhados lado a lado na mesa de comunhão. Um deles é um ex-presidiário que já cumpriu a sua pena e agora estava fora da prisão, e do lado dele estava o juiz que o havia condenado. Depois, inclusive, dessa reunião, o pastor chegou até o juiz e perguntou: "Você reconheceu aquele rapaz que estava que estava ajoelhado ao seu lado?" "Sim, eu reconheci quem ele era." E imediatamente o juiz falou assim: "Foi um milagre da graça." O pastor olhou para o juiz e perguntou: "Você diz isso porque você o condenou na prisão? Se você fosse o juiz, o que você responderia?" Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto, a continuidade de Romanos, que se encontra lá no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: "Portanto, és indesculpável, o homem, quando julgas quem quer que sejas, porque o que julga o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da bondade e da tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento." Hoje, o que eu gostaria de compartilhar e meditar com os irmãos é que quando nós confiamos na nossa própria bondade, nós desprezamos a bondade de Deus. E de que forma, então, nós fazemos isso? Eu quero compartilhar desse texto 3 formas que nós, então, confiamos na nossa própria bondade. E a primeira delas, que se encontra nos 3 primeiros versículos. Nós confiamos na nossa bondade quando nós não olhamos para o nosso próprio coração. Na semana passada, nós até mencionamos alguns pecados que Paulo relata no texto do primeiro capítulo. E vemos que no final, o que talvez o povo judeu naquela situação, que era bem rigoroso, que gostava das regras, poderia pensar daquelas questões, né, de pecados e pensar assim: realmente, esse povo que pratica essas coisas, eles merecem a ira de Deus, merecem o juízo de Deus. Mas eu, não. Eu pratico as palavras de Deus, as regras do Senhor, com moralidade, muito corretamente. Eu não mereço a justiça de Deus, eu não mereço a ira de Deus. Eu fico até imaginando a face deles, o olhar, o semblante deles, quando eles mencionam sobre isso. E é sobre isso que nós vamos comentar. Existem aqueles religiosos que eles pensam tanto que os outros são capazes de fazer que eles se esquecem de avaliar o próprio coração. Por isso, Paulo, quando ele chega nesse primeiro versículo, ele já chega com um balde de água fria para essas pessoas que pensam dessa forma. Que ele menciona: se você pensa que você condena esse, você vai ser condenado também por pensar dessa forma. Antes de julgarmos o próximo, os pecados dos outros, as atitudes dos outros, nós devemos olhar para o nosso próprio coração. Um exemplo claro está no Sermão do Monte, no capítulo 5, quando Jesus vai mencionar que aquele que mata o próximo, ele merece julgamento. Mas aí no Sermão do Monte vai dizer: não é só aquele que mata o próximo, mas aquele que guarda rancor, aquele que odeia o seu irmão dentro do seu coração, também merece julgamento. Talvez você durma tranquilamente por pensar: eu não matei ninguém hoje.
mas talvez dentro do seu próprio coração você guarda rancor de situações que o próximo fez contra você. Você guarda mágoas de situações, de pessoas que fizeram algo contra você e vive tranquilamente. Talvez você não guarda tanto rancor, mas com o próximo você não consegue ter atitudes como Jesus falou que nós deveríamos ter, que é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Será que a gente tem amado o próximo como nós nos amamos? Será que nós temos realmente servido o meu próximo como ele realmente merece? Por isso que Paulo vai mencionar no versículo 1, como um balde de água frias. Ao condenarmos o outro, nós condenamos a nós mesmos. Esse julgar e condenar que Paulo está mencionando nesse capítulo é exatamente sobre o outro merece o castigo de Deus, merece a ira de Deus, mas eu não mereço. É olhar sempre que o outro merece e eu não. Nós, quando se trata do outro, nós até condenamos o outro facilmente. Mas quando se trata de nós, a gente não reconhece que nós somos merecedores também da ira de Deus. Às vezes, o outro comete o mesmo pecado que nós cometemos, independente da proporção, independente de como seja, talvez seja um pouco diferente dentro do nosso coração, mas nós cometemos e somos passíveis de pecado igual. Mas o outro a gente consegue condenar e para Deus nós sempre nos justificamos. Deus julga com verdades. E a pergunta do versículo 3, eu vou ler para você novamente. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Será que eu tenho olhado com o outro sem um olhar de misericórdia, simplesmente julgando as atitudes do outro e se esquecendo que eu também sou passível disso? Será que tudo que passa dentro do meu coração eu não tenho avaliado? É momento de nós olharmos para o nosso próprio coração e não confiar na nossa própria bondade. Uma outra forma que a gente não confia na nossa própria bondade é quando eu me acho independente, completamente independente. E isso está no próprio versículo 4, que eu acredito que seja até o centro dessa perícope que nós lemos, esse trecho que nós lemos. A autojustiça é equivalente a desprezar e rejeitar o próprio Deus. Nós não confiamos, não temos uma ideia equivocada do caráter de Deus. Nós zombamos da ira de Deus porque nós não entendemos como funciona o caráter de Deus. Nós não entendemos que Ele não quer que ninguém pereça, mas Deus ele exerce com justiça. Nós zombamos do caráter de Deus quando nós não entendemos que Ele tem agido com longanimidade, com misericórdia por nós, com bondade por nós. Aquele que tem justiça própria, até aceita a existência de Deus, mas não acha que precisa dele, não acha que precisa da justiça de Deus. Vive sozinho, independente. Aceita a ira de Deus para as pessoas, mas quando se trata delas mesmas, acha que ela é isenta da ira de Deus, que ela não precisa. A gente não entende o que Paulo está querendo dizer. No versículo 4, se nós olharmos novamente, ele vai falar: despreza a riqueza da bondade de Deus. Não entende que Deus ele tem tido tolerância, ele é longânimo, ele tem paciência com os nossos erros. Não reconhece que Deus é bondoso ao ponto de que ainda a ira do Senhor não chegou até nós por causa que Ele é misericordioso, é claro, por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Mas quando a gente lida com o julgamento, nós achamos que nós somos isento da ira de Deus. E esse versículo 4, principalmente, vai mencionar que, na verdade, Deus tem sido misericordioso, Ele tem sido bondoso. Então, quando nós confiamos na nossa própria bondade, nós desprezamos a bondade de Deus, porque nós não entendemos como Ele funciona. Nós não reconhecemos o caráter de Deus e que Ele tem agido em misericórdia. Se nós olharmos para Romanos, o capítulo 1 e Romanos, o capítulo 2, um grande exemplo para poder simplificar esses dois capítulos, fala sobre o filho pródigo. Se você já conhece a história do filho pródigo,
Ele vai mencionar a história de dois irmãos, o irmão mais novo que pede a herança do pai e vai viver uma vida libertina longe do pai, uma vida completamente imoral. E é ele, porque ele ama a imoralidade. E quando ele volta, seu pai faz uma festa e o filho que esteve lá, que é o filho mais velho, ele critica o pai por o recebê-lo com uma festividade. Porque ele menciona, eu sempre estive aqui com o Senhor. E o Senhor nunca fez isso. O pai fala, mas tudo que tem aqui é seu. Porque ele menciona que ele faz tudo corretamente. Ele é dócil. Ele está lá. Mas ele acredita que tudo que ele fez para o pai dele, ele merece algo em troca. Será que nós temos agido assim diante de Deus? Nessa moralidade religiosa de sempre fazer as coisas certas e por achar que nós fazemos as coisas certas, nós olhamos para Deus e achamos que Deus ele precisa dar algo em troca para nós? É por isso que muitas pessoas, quando tem alguma situação, alguma expectativa que é frustrada, culpa a Deus pelos não feitos. Na verdade, nós temos colocado o nosso coração de uma forma muito egoísta, de pensar que nós não precisamos de Deus, que nós somos bons por agir da maneira correta, de uma forma religiosa, moralmente correta, e achando que nós somos impecáveis ou que nós não pecamos, quando na verdade o nosso coração está completamente sujo, completamente voltado às nossas próprias justiças, ao nosso próprio bem fazer, o nosso eu. Por isso que ele fala, você que condenas, Paulo está dizendo no texto, você que condenas. Você acha que Deus também não vai te julgar porque você está julgando o outro? Deus age em verdade. Que a gente possa avaliar o nosso coração. Avalie seu coração. Veja se realmente você tem questionado a Deus nessas situações, se você realmente é esse religioso moral que tem questionado a Deus de algumas coisas. É o momento de nós acalmarmos os nossos corações. É por isso que no final do versículo 4 vai dizer, não te conduz ao arrependimento, porque quando nós temos a nossa autojustiça, nós não reconhecemos que a gente precisa de arrependimento, porque a gente acha que sempre está fazendo certo. É momento da gente se reconhecer, se quebrantar diante de Deus para obter esse arrependimento vindo dele. E a última forma que nós confiamos na nossa bondade é porque quando eu me satisfaço na lei moral, que vai estar no versículo 5 e versículo 6. Embora a obediência moral ela possa parecer piedosa, na verdade ela é uma forma de idolatria. A sua autoestima está na própria moralidade, porque você encontra o seu Salvador, na verdade, em cumprir aquilo que é correto, aquilo que é moral, nas regras. Adora o próprio coração moral, porque acredita que ele a salvará. Será? Não. Acumula iras sobre si, assim como diz no versículo 5. Essa dureza do coração está acumulando contra ti ira, lá no dia do juízo final. O Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, Deus já nos revelou a sua justiça. Nós podemos reconhecê-la, já foi revelada para nós, já podemos desfrutar da sua justiça. Quando nós confiamos em pessoas ou coisas que não é Jesus, nós recusamos o próprio evangelho, que a gente já entendeu que é o próprio Jesus. Confiar em regras morais é autodependência, é rejeição a Deus, tanto quanto ignorar as regras. Não estou dizendo que a gente não deva obedecer regras, não estou dizendo que a gente não tem que fazer aquilo que é certo. Por favor, temos sim. Mas quando eu olho com julgamento para todas as pessoas que têm alguma atitude, que vão contra a palavra de Deus, e todos nós vamos pecar, nós pecamos. Nós não temos essa natureza pecaminosa. Mas quando eu olho para essas pessoas e eu julgo, entendendo que aquelas pessoas merecem a ira de Deus. Mas quando eu olho para mim, eu acredito que não, porque que eu não mereço a ira de Deus, porque eu tenho feito tudo que é correto. Diante de Deus, eu estou trazendo ira para mim mesmo. Porque eu não consigo enxergar que eu preciso de Deus, que eu preciso de arrependimento. A autodependência, nossa, por acreditar na moralidade, naquilo que, nas regras pela regra, na regra pela regra,
eu me afasto e rejeito a bondade de Deus, porque eu acredito que a minha bondade, a minha justiça, ela é a certa, quando na verdade nós precisamos entender que a justiça de Deus é perfeita, ela é a verdade, porque ela está baseada nele, que é perfeito. Quando então eu confio na minha bondade, eu rejeito a bondade de Deus. Se lembra daquela história lá no início? Quando o pastor olha para aquele juiz e ele diz que foi milagre da graça aquela situação. E aí o pastor pergunta, você está dizendo isso porque você condenou aquele rapaz, esse presidiário que está ao seu lado? Ele diz, não, que foi milagre da graça ele estar ali ajoelhado. Porque ele foi criado num lar religioso, viveu uma vida moral que ajuda toda a comunidade. É muito mais difícil para ele reconhecer a necessidade de um Salvador. Ele sim é um milagre da graça. Foi isso que ele respondeu. Será que você consegue olhar para essa situação do juiz e do presidiário e se colocar também nesse lugar do juiz, de reconhecer que você também é um milagre da graça de Deus? Será que eu olho para os pecados do próximo, os erros que aquelas pessoas têm cometido, os pecados que aquela pessoa tem cometido, e tenho entendido que dentro do meu coração eu sou passível de erro também? Ou talvez eu peco igual, só que de formas diferentes? Será que eu tenho olhado para o meu coração? Olhe para o seu coração, veja quais são os pecados que você tem cometido. Olhe para Deus, veja que você é dependente dele, merece arrependimento, se arrependa dos seus pecados. E não olhe as regras pelas regras, mas olhe por amor ao Senhor, nós cumprimos tudo aquilo que Ele nos ordena a seguir, para fazer aquilo que é correto diante de Deus. Nós precisamos do Evangelho, nós precisamos de Cristo, nós precisamos reconhecer que nós não somos melhores do que os outros, por simplesmente estarmos na igreja e fazermos algumas atividades ou sempre fazer aquilo que é correto diante de Deus. Todos nós merecemos a ira do Senhor, mas a sua graça e a sua misericórdia, através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, nos permitiu nos relacionarmos novamente com Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós somos um milagre dessa graça. Confie na bondade divina, na bondade que vem do Senhor. Peça a Deus para que Ele te ajude a confiar na bondade que vem dEle e na justiça que é dEle. Amém? Que Deus possa te abençoar. Tenha um bom final de semana.